O Brasil em crise é o tema do Sala de Professores de hoje. O que será do presidente Michel Temer? Quem é que governa o país? E o movimento pelas diretas já? Para falar desta conjuntura, Celso Napolitano recebe o advogado trabalhista Ricardo Gebrim, ex-presidente do Sindicato dos Advogados de São Paulo. O programa está imperdível. Pode entrar. A sala é sua. Olá, esse é mais um Sala de Professores, que é o programa da FEPESP. Agradecemos imensamente a sua participação, a sua audiência e as suas críticas, sempre no fepesp.org.br. Hoje estamos aqui com a presença, que nos dá muito prazer e honra, do Dr. Ricardo Gebrim. O Ricardo Gebrim é advogado trabalhista, ele é assessor de várias entidades sindicais, inclusive aqui da FEPESP, do Simples São Paulo, é militante da Consulta Popular e presidiu por 2 vezes o Sindicato dos Advogados aqui de São Paulo, né, Gebrim? Muito prazer em tê-lo aqui e realmente é uma honra tê-lo como convidado hoje. Agradeço muito a oportunidade, Celso. Muito bem, Gebrim. O assunto que nos traz aqui a este programa hoje, como não poderia deixar de ser, é a situação política aqui do Brasil, né? Depois das denúncias do grupo JBF, do Joesley, da famosa entrevista com o presidente da República nos subterrâneos do Palácio Jaburu, às 11 horas da noite, com codinomes, etc., nós que estávamos presenciando uma agressão avassaladora aos direitos dos trabalhadores, etc., parece que sofreu um certo abalo esse compromisso que este governo, que nós reputamos ilegítimo, tinha com o mercado em relação à implementação de uma agenda neoliberal castiça, né? Agenda neoliberal a mais perversa possível. Qual é a sua análise, Gebrim, sobre esses acontecimentos e a situação atual do Brasil? Celso, eu tenho procurado muito chamar a atenção de que, para entender uma conjuntura complexa como essa, é como se fosse uma peça de teatro. Nós não podemos ficar obscurecidos pelo papel dos atores, que, aliás, é o de procurar transmitir se são bons atores que estão interpretando a realidade. Nós temos que, para compreender uma peça de teatro, entender que há roteiro, a direção, a cenografia. Para compreender a conjuntura, entender que classes, que forças econômicas, que forças sociais estão lutando nesse momento e não ficar aprisionado apenas nas representações políticas. E o que eu chamo a atenção, que é muito curioso, é que as forças que participaram do afastamento da presidente Dilma são as mesmas forças econômicas que estiveram na tentativa de golpe de 54, no golpe consumado em 1964 e agora em 2016. E mais, o setor social que saiu às ruas para legitimar estas 3 situações foi o mesmo, a base social que saiu à rua. E mais, o tema que levou esse setor social a se mobilizar, que foi o tema da corrupção, é o mesmo na tentativa de 54, em 64 e agora em 2016. Né? Então, esta conjunção de forças tem interesses muito objetivos naquilo que nós estamos chamando de o golpe de 2016. O que nós estamos assistindo agora, nessas semanas, que tensionam muito, é uma disputa entre 2 polos pela representação política desse golpe. Veja, o programa econômico, as reformas previdenciária, trabalhista, as privatizações, o desmonte da Petrobras, do BNDES, não estão em disputa por esses setores nesse momento. O que está em disputa é quem representa. E quem são esses setores? De um lado, a representação clássica, onde está o Temer, onde estão os partidos do PSDB, especialmente a grande base do PMDB, os parlamentares que votaram no impeachment. Essa é a representação clássica. Do outro lado, uma conjunção onde estão setores da Polícia Federal, setores do Ministério Público Federal, setores do Judiciário, em aliança, especialmente com a Rede Globo de televisão. Eu tenho utilizado uma expressão que alguns não gostam muito, mas que eu acho que ela cumpre um papel didático, que é entender que este bloco desses setores, Judiciário, Polícia Federal e Rede Globo, ele tem atuado na conjuntura como se fosse um partido.
Por isso eu tenho usado a expressão Partido Lava Jato. Sei que alguns não gostam disso, mas objetivamente a história há de reconhecer que eles têm atuado politicamente com interesses próprios. Pelo que você coloca, a gente está assistindo uma espécie de remake, né? de uma refilmagem ou de uma reencenação, para usar a tua metáfora, de episódios políticos, sociais e políticos e econômicos que já ocorreram há muito tempo. Bom, eu queria ficar um pouco mais nessa tua visão de Partido Lava Jato. Quer dizer, essa questão do Partido Lava Jato, aproveitou-se essa situação da República de Curitiba, assim chamada, ou a República de Curitiba faz parte do Partido Lava Jato? São perguntas complexas de serem respondidas, porque vamos entender o seguinte: os militares, em 1964, as Forças Armadas, elas cumpriram o papel de Estado, que foi o papel de proporcionar as condições para o golpe. Mas vamos recordar que havia um apoio civil a esse golpe. Carlos Lacerda, Adhemar de Barros, Magalhães Pinto, que num determinado momento, consumado o golpe, entraram em choque também. Sim. E que os militares afastaram, chegaram até mesmo a exilar, em alguns casos até a prender, parte dessa representação política. Esse conflito, consumado essa aliança pelo golpe, também se deu. Agora, veja, quem é o setor de Estado que está proporcionando o golpe? São esses setores do Judiciário, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. É complexo isso, dizer até que ponto, na história, você age voluntariamente ou involuntariamente a serviço de uma causa. Eu acho que isso o tempo histórico vai nos dizer exatamente do que se trata. Porque esses setores estão, na verdade, utilizando todo o seu arsenal para destruir as bases do nosso sistema político, que não foram as bases dos governos Lula e Dilma. Veja, o nosso sistema político, historicamente, está alicerçado na doação empresarial. E o que está vindo à tona é a relação promíscua entre as doações empresariais e as ações da política, a política pautada por quem financiou. Esse problema, que é histórico, está sendo utilizado politicamente, não para interesse dos promotores, assim como os militares que estavam em 64, muitos deles acreditavam naquela propaganda que o Brasil estava à beira de uma ditadura comunista, ou que se viraria Cuba em poucas semanas. Muitos militares nacionalistas não tinham a dimensão do que estavam fazendo e a quem estavam servindo naquele episódio de 64. Provavelmente, muitos desses juízes, promotores e policiais federais estão apenas nesse momento preocupados em não cumprir a lei. A questão é: por que esse tema veio à tona com essa força? E aí eu acho que o papel da Rede Globo como organizadora disso, o papel da Rede Globo como aquela que mobilizou os setores sociais para irem às ruas quando ela teve interesse, o papel da Rede Globo agora, nessa disputa com o Temer, mostra que ela talvez seja o grande articulador que dá o conteúdo político, ideológico para esses interesses e mobiliza o Partido Lava Jato. Eu diria, a Globo é a direção do Partido Lava Jato. Nos mantendo ainda nessa questão e procurando traçar, seguindo aí a tua linha de raciocínio, procurando traçar um paralelo entre o golpe de 64 e o golpe de 2016. Naquele instante nós tínhamos uma situação, uma conjuntura e uma situação de geopolítica mundial muito diferente de agora. Uma participação muito mais intensa da política externa dos Estados Unidos da América em relação à Guerra Fria, Moscou, comunismo, esquerda, direita, etc., do que agora. Então agora nós temos a verdadeira face, que nós estamos chamando assim, do mercado. Naquele momento, na tua análise, em termos de quem vai assumir o protagonismo político, já que havia uma luta entre os políticos da época que você lembrou, Magalhães Pinto, Adhemar de Barros, Carlos Lacerda, etc., que estavam em posições antagônicas naquele momento, politicamente, o próprio Juscelino Kubitschek, eles foram deixados de lado pelo protagonismo militar. Então, assumiu aí
as forças assumiram o poder, as Forças Armadas Brasileiras, com um sentido muito mais, como você mesmo disse, nacionalista e desenvolvimentista. Lógico que havia uma certa, vamos dizer assim, um certo pagamento aos Estados Unidos da América pelo apoio internacional, logístico que foi dado ao golpe, mas a minha perspectiva, não sou historiador, sociólogo, nada disso, mas a minha perspectiva aí, olhando para o passado, olhando para o retrovisor, é que se instalou um governo nacionalista e desenvolvimentista, alinhado politicamente à geopolítica dos Estados Unidos da América, mas nem tão alinhado assim com as condições de mercado. Bom, hoje o que você está colocando é que há uma inversão desse papel e que agora existe a disputa pelo protagonismo político disso. Então, Forças Armadas não vão assumir o poder, a geopolítica internacional é completamente diferente, o apoio de grandes potências mundiais agora são China, Rússia, Estados Unidos, em pequena monta, União Europeia, etc., não se dará mais como se deu naquele momento. Agora, então, é a questão do mercado, das grandes indústrias, do grande poderio econômico, do sistema financeiro e do sistema econômico mundial. Bom, é aí que você coloca neste, se é que eu entendi bem, neste cenário que você coloca essa disputa que está ocorrendo agora, onde se explica que os protagonistas da Rede Globo estão interferindo e golpeando, dando um golpe no golpe, podia dizer isso? Um golpe no atual mandatário, que é o Temer, porque ninguém imaginou que o Temer fosse protagonista, né? Claro. O Temer nunca foi protagonista. O Temer sempre foi um coadjuvante. Claro. E um coadjuvante interessante. Que estava no lugar certo na hora certa. E não incomodava ninguém. É. Não é assim? Bom, mas aí, Celso, qual é a base real que determina o golpe? Então, os interesses é essa questão que eu queria deixar de gancho, Gebrim, para você falar um pouco bem mais do que eu falei agora. Me alonguei um pouco mais com essa voz esganiçada, mas queria deixar de gancho para a volta do nosso intervalo. A gente tem um intervalo agora e esse assunto, da maneira como você está colocando, é uma análise, uma abordagem muito interessante e os nossos amigos que estão nos assistindo certamente aguardarão o retorno para saber o desfecho dessa tua análise. Até já, estaremos de volta em pouco tempo e fique aí, por favor. Ser professor é tudo, é ter uma realização diária, cotidiana, é estar feliz diariamente, é tudo. Olá, então, estamos de volta com Sala de Professores, hoje recebendo o Dr. Ricardo Gebrim, que é advogado trabalhista, assessor de várias entidades sindicais, militante da Consulta Popular e ex-presidente do Sindicato dos Advogados. No bloco anterior, nós deixamos um gancho em termos desse paralelo que o Gebrim está fazendo entre o golpe de 64 e o golpe de 2016. E com a perspectiva agora de um novo partido que está se instalando, né? É um partido hoje muito alicerçado ou muito jogado em cima da mídia, e ele coloca a Rede Globo como um dos responsáveis nesse protagonismo agora dessa crise que está ocorrendo com o governo Temer. Então, eu acho que o plano de fundo, o elemento determinante histórico desse golpe agora, diferente da situação geopolítica que determinou o golpe de 64, agora nós estamos no bojo de uma crise prolongada, profunda do capitalismo mundial, uma crise iniciada em 2008, e como toda crise prolongada, você sabe que ela exige, né, uma das suas saídas, as saídas clássicas foram guerras, mas a outra saída é a apropriação de grandes recursos naturais e riquezas no plano imediato. Nada no mundo
oferece a quantidade de riquezas e recursos num plano tão rápido como esse golpe brasileiro. A apropriação do pré-sal, né, o esvaziamento da Petrobras, o desmonte, a privatização dos 46% do setor elétrico que ainda podem ser privatizados. Daqui a 2 anos e meio, poderá ser privatizado Itaipu. Então você tem um conjunto de recursos que podem ser privatizações também do Correio e outras empresas, que representam uma margem de ganho que é o elemento motor do golpe. Veja, o golpe não poderia mais ser dado pelas Forças Armadas. Por quê? Você lembrou bem, não há uma situação geopolítica que permita isso. Isso causaria um isolamento, essa é a primeira razão. A segunda, os Estados Unidos abalariam sua autoimagem, porque eles são os defensores da democracia, não podem sustentar um golpe militar. Esse seria o segundo problema. E terceiro, para estas forças que querem a privatização, retirada de direitos, ganhos imediatos, os militares não são confiáveis. Porque os militares, como você bem lembrou, né, embora o golpe tenha cometido muitas violações dos direitos humanos e nos destruído aos setores populares, o golpe militar não quebrou o ciclo desenvolvimentista no Brasil. Pelo contrário, ele expandiu, fortaleceu em diversas áreas. Então os militares não são aqueles que fariam essa entrega necessária para esse momento. Por isso que eles buscam um outro agente político. Eu acho que quando a gente fala de agente, eu quero fugir da lógica conspiratória. Então apareceu um cara lá dizendo que o Sérgio Moro é agente da CIA, que esses juízes e policiais federais são todos vinculados à CIA. Não sei. Não diria que sim, nem que não. Né? A história haverá de esclarecer coisas ao longo desse processo. O fato é que, ainda que involuntariamente, ainda que sejam apenas servidores que estão preocupados em dar respostas concretas a crimes que estão aparecendo, que estão sinalizando, o fato é que, objetivamente, eles estão proporcionando os elementos para essa nova modalidade do golpe, que precisou dos agentes políticos do Parlamento, do Congresso Nacional, mas que agora estão disputando a direção política do golpe. Né? Como se dá esse processo? Veja, objetivamente está nítido que a Rede Globo está interessada no afastamento imediato do Temer, assim como está interessada em manter a reforma trabalhista, em manter a reforma da Previdência. A disputa é pela cadeira presidencial. Né? É esse o processo que nós estamos assistindo nesse momento. E a Rede Globo, então, na sua concepção, como o agente ponta de lança dessas forças, a ela não interessaria um governo que fosse se esfacelando aos poucos, que estrebuchasse, que sangrasse. Por isso que a Rede Globo propugna a substituição imediata do presidente. Aparentemente não. Esse é o teu aparentemente não. Porque vamos esmiuçar quem são essas grandes forças. Os interesses estratégicos de Estado estadunidenses. Veja, eu não estou falando do governo dos Estados Unidos. Pode ser Trump, pode ser Obama, poderia ter sido Hillary, foi Bush. Né? Claro que isso implica em variações, mas há interesses de Estado estratégicos. Né? Por exemplo, o interesse de que a China não suplante economicamente os Estados Unidos, o interesse de que os BRICS não desenvolvam uma moeda própria como está no seu plano, são interesses estratégicos de Estado. Né? Independente do presidente que ocupe a cadeira, a Casa Branca, há um interesse de Estado. Esses interesses de Estado têm interesse no desmonte de empresas, têm interesse na apropriação do pré-sal, têm interesse no enfraquecimento da Petrobras. Né? As grandes corporações internacionais, especialmente as de energia, que estão diretamente interessadas nas privatizações. O mercado financeiro, o grande mercado financeiro, que tem interesse na manutenção de toda essa blindagem neoliberal. Né? Os setores empresariais no Brasil que são diretamente associados com essas grandes empresas, este bloco, ele tem interesse nisso. E repare, na tentativa de golpe de 54, no golpe consumado em 64 e agora em 2016, às vésperas do golpe, este mesmo bloco que eu acabei de me referir, ele foi capaz de arrastar aquilo que antigamente se chamava burguesia nacional, eu prefiro hoje chamar de burguesia interna, que era aliada do Getúlio em 54, que foi aliada do João Goulart até as vésperas do golpe e que foi aliada da Dilma. Às vésperas esses setores foram arrastados. Por isso a reforma trabalhista é tão importante para eles, porque consolida essa aliança com esses setores de burguesia interna que estavam com Lula e Dilma e que agora estão arrastados para eles. Né? Por isso que todos precisam da reforma trabalhista. As grandes corporações, você sabe melhor do que eu, Celso, elas não é o centro do seu problema, né? Os direitos trabalhistas no Brasil. Absolutamente. Elas cumprem, não lhes é custoso,
né? Sim, E o mercado financeiro também não é o centro do seu problema. Ele ganha muito mais numa jogada de um dia, de uma semana, do que com os ganhos trabalhistas. O que interessa isso é essa burguesia interna. E é isso que consolida a aliança com esse setor. Então o que eu acho que nós estamos assistindo agora é uma disputa. Como se dará essa disputa? É novo, não sabemos. Porque a Rede Globo ela é a vocalizadora, tanto no plano internacional, nas análises de conjuntura que ela transmite, né, desses setores, né? A Rede Globo esteve ao lado da ofensiva neoliberal que nós sofremos nos anos 90, ela foi defensora disso e é defensora desse programa todo nesse momento hoje. Por isso que ela cumpre esse papel de organizadora. Veja, quem levou os setores de classe média alta para a rua não foi o Vem Pra Rua, não foi o MBL. Quem os levou, quem os mobilizou efetivamente, né, era a Rede Globo, que chamava para os atos. Né? A Rede Globo, nesse momento, dá espaço, né, para atacar o Temer, porque ela tem interesse que o Temer seja afastado o mais rápido possível. Mais rápido possível para que esse programa de deformas, né, seja implementado. Claro. Deforma é a maneira como o João Guilherme Vargas Neto se refere às reformas. Ao desmonte. Ao desmonte. Então, e nesse protagonismo, agora, indo para a questão que também lhe diz respeito, que é a questão jurídica, etc. Nessa questão agora de substituição, como lhe parecem as alternativas ou as possibilidades que existem de substituição? Uma vez que o cenário, né, para o quadro substituição já está pronto. Agora é uma questão só de como proceder, de que maneira vai ocorrer isso e de que forma vai ocorrer para que seja a mais, entre aspas, legalista ou legal possível. Você tem algumas possibilidades que são a própria cassação, o impeachment pelo Congresso Nacional, há 16 até hoje, até este momento que nós estamos gravando aqui, há 16 ou 18 pedidos de impeachment, seguros na mão do Rodrigo Maia, que, por sinal, é um dos interessados numa eleição indireta, então ele pode soltar qualquer um desses pedidos a qualquer momento. E o que se fala muito, que seria a tal da saída honrosa, que seria o Tribunal Superior Eleitoral. Bom, certamente quando nós estivermos no ar, o Tribunal Superior Eleitoral já iniciou o processo de julgamento. Mas assim, agora em tese, como é que você vê essas hipóteses de substituição? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que resgatar o seguinte: quando se produziu o golpe contra Dilma, embora os setores populares organizados, as direções sindicais, os movimentos sociais tenham conseguido organizar mobilizações, elas foram insuficientes, porque as grandes massas nos faltaram, ou seja, a grande parcela das bases sociais desses movimentos e organizações não compreendeu o que estava em jogo naquele momento do golpe. Até porque o erro cometido pelo governo Dilma de tentar o ajuste fiscal, né, ajudou a criar essa dificuldade mobilizadora. E aquilo foi um erro, objetivamente. A questão é que, iniciadas as ações do golpe, principalmente a reforma da Previdência, mais até do que a trabalhista, ela começou a retomar uma base social. Nós começamos a retomar uma capacidade de luta que se expressou na greve geral do dia 28. Agora, qual é a questão? Isso que você está falando. As denúncias que surgiram agora pela JBS e a tensão e a situação de cai não cai do Temer, nos abriu uma oportunidade. Eu tenho um amigo que diz o seguinte: quando você está se afogando, até jacaré é toco, né? Você se agarra onde pode. Eu acho que nesse momento abriu-se uma fenda da disputa entre eles. Qual é o nosso papel? É entrar nessa fenda com uma proposta que são as eleições diretas já, as diretas presidenciais. E tentar, né, romper esse cerco que eles estão construindo, né, e ser um agente, uma força própria que seriam os setores populares nesse momento. O que pode acontecer são essas diversas hipóteses, né? Eu acho que o que está nítido e aonde o Temer se agarra. O Temer está tentando mostrar o seguinte: eu vou resistir, e se tentarem me derrubar, a minha resistência causará impactos econômicos e pode atrapalhar a aprovação das reformas. É como se ele chantageasse a sua base econômica e social. É isso que está acontecendo. A Rede Globo tem ainda, né, e agora com menos ênfase, apostado na saída rápida do Temer, né? É isso que está hoje nas conspirações. E eu acrescento um elemento.
Me parece, é evidente que nunca vamos saber, mas que ainda nesse momento, os conspiradores desses blocos não chegaram a um nome que possa ser ungido pela Câmara e pelo Congresso Nacional como o eleito indiretamente. Eles ainda não fecharam um nome entre eles. Eles têm muita dificuldade em fechar um nome entre eles, um nome que atenda a todos esses setores. E isso gera esse impasse atual que nós estamos vivendo agora, que, te digo, é bom, porque nós queremos uma saída diferente, que é a saída por direta já. A saída pelas diretas já significaria ou Temer no poder, que é penoso, né? Que eu reputo complicado, ou um interino no poder. Porque a gente não consegue promover eleições diretas, supondo que passe em 90 dias a PEC das diretas, supondo que o TSE module como direta, vai, pronto, que é mais rápido. No mínimo 6 meses para ter eleições diretas. E depois, em outubro do ano que vem, eleições. Como se explica isso, Xavier? Eu acho que não, é uma saída muito desafiadora, é muito difícil. Objetivamente, você está colocando, você está falando, o rei está nu, né? Quer dizer, é muito difícil aprovar as diretas. O Congresso teria que legislar contra ele, e isso ele só faria, nesse momento, com muitos milhões na rua. E não é fácil, num prazo tão curto, levar tantos milhões necessários para a rua. Agora, eu quero te recordar o seguinte, nos anos 80, nós fizemos a maior campanha possível, que foi as diretas já. Nós perdemos objetivamente as diretas já, mas a mobilização das diretas já vai definir, inclusive, a situação das eleições de 89. Ou seja, nem sempre apenas ganhar é o nosso objetivo. Eu acho que o acúmulo que nós podemos construir em torno das diretas já, no mínimo, na pior das hipóteses, saia quem sair desse colégio eleitoral, que seria a eleição indireta, estará maculado pela falta de legitimidade. E isso já é importante, porque nós sabemos que quem sair, vai sair com essa agenda neoliberal das privatizações e das reformas para a retirada de direitos. Só que vai ficar muito mais difícil em termos da mobilização toda que vai ocorrer. Claro. Então, como a derrota de 83 da direta já produziu, entre aspas, uma vitória no colégio eleitoral, Tancredo Neves, que depois levou 89, etc. e tal, você está dizendo que talvez nesta conjuntura a pessoa ou o político que eles encontrarem para assumir o poder possa não ter a legitimidade para conduzir as reformas da maneira como estão sendo conduzidas. Fatalmente então, não terá. A saída é pelas diretas já. Sem dúvida. É isso. Obrigado, Gebrim. Obrigado. Muito obrigado. Agradecemos imensamente a presença do Ricardo Gebrim e a sua participação, a sua audiência. Continue nos criticando, nos prestigiando, fepesp.org.br. Até o próximo Sala de Professores. Obrigado.